7h06, muito bom dia a você, ouvinte aqui da ZYL 865, Rádio Diário FM, Campos, Estado do Rio de Janeiro, em 100.7 MHz, nessa sexta-feira, hoje, 18 de julho de 2014. E você que nos assiste pela TV Diário, uma ótima manhã também, uma ótima sexta-feira, canal 13 da VTV, canal 26 da Via Cabo e agora também pela internet. Essa novidade eu vou deixar para a Dagmar dar o bom dia a você e também passar para o nosso ouvinte e para o nosso telespectador. Tudo bem, Dagmar? Tudo bom bem, dia. André. Bom dia para você também, para os nossos ouvintes, para você telespectador da TV Diário e para você internauta através do site www.tvdiariodecampos.com.br. Muito bom dia. Vamos juntos nessa sexta-feira, hoje que é o Dia Internacional do Trovador, dia 18 de julho. Até às 8 da manhã você confere as principais informações aqui da nossa cidade, da região. Muito bem, vamos trazer então agora os destaques, lembrando que você participa pelo 99824-1007, é o seu SMS, e o 2733-1007. Vamos aos destaques de hoje. Principais notícias. Já em destaque no Jornal Diário, também no odiariodecampos.com.br, mãe denuncia filho à polícia e menor acaba apreendido em Goytacazes. Integrante de facção criminosa foi preso no Parque Santa Helena, em Guarulhos. Bandidos invadiram e assaltaram uma casa no Parque Santo Amaro, área nobre aqui de Campos. Além disso, um caminhão com carga de cachaça tomba no trevo da BR-101, em Ururaí. Um policial ficou ferido num acidente durante perseguição no Jockey, em Campos. O júri condena os 3 acusados do assassinato de Vitor Hugo Paravidino. Também Campos aumenta em 78% os investimentos em educação. A demolição do estádio do Americano continua e trânsito sofre modificações. Grupo técnico é formado para discutir transposição do Paraíba do Sul. O balcão de emprego de Campos encaminha para jovem aí, aprendiz esse programa aí, também outro programa que é o Primeiro Emprego. Também Casa Irmãos da Solidariedade completa 27 anos, levando cidadania aos portadores de HIV em Campos. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral concede liminar e prefeita de Bom Jesus volta ao cargo. Senado Federal aprova projeto que autoriza guardas a usar arma. E 11 candidatos à presidência disputam a preferência dos eleitores no país. Também temos em destaque aqui no JB Online. Pacificada Rocinha, morte no Baixo Gávea. Dona da Guimas é a nova vítima da violência. E também Estados Unidos. Avião da Malásia Airlines foi derrubado por um míssil. A companhia aérea diz que 298 pessoas estavam a bordo. Enfim, mais um grave acidente com o mesmo avião da Malásia, né, Dagmar? Pois é, André, alguns acidentes, né? Já é o segundo, só este ano, né? Deixa com certeza o mundo inteiro em alerta. E ontem, vendo alguns noticiários à noite, dizendo, né, que um dos mísseis estavam outros aviões em rota do míssil e de repente foi esse míssil que derrubou o avião. As investigações vão continuar até para ter a certeza. Bem, 7h10, vamos conferir agora como fica a temperatura aqui em Campos e região. Previsão do tempo. 7h09, hoje a previsão é de um dia de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuvas. A temperatura deve variar entre 20 e 31 graus. Olha, o nosso entrevistado de hoje do Repórter Diário é o secretário de Governo aqui de Campos, professor Suledil Bernardino. Daqui a pouco, aqui no nosso Repórter Diário. Muito bem, 7h10, destaques do nosso repórter de hoje. A mãe denuncia filho à polícia e menor de 16 anos acaba preso com drogas em Goytacazes. O caso, no mínimo inusitado, né, aconteceu em Nova Goytacazes, na Baixada Campista. Segundo a polícia, a própria mãe do menor entrou em contato com os agentes avisando que o filho saiu de casa dizendo que iria para a rua vender droga. Ao chegar no local citado pela mulher, a polícia conseguiu avistar o menor que tentou fugir, mas acabou sendo alcançado em um matagal. Com o suspeito foram encontrados um celular, R$ 62,00 em espécie, 26 sacolés de cocaína, 4 buchas de maconha e uma pedra de crack. O menor foi levado para 134, Delegacia Legal do Centro, onde o caso foi registrado. Pois é, André, na verdade a gente já tem visto isso
pelo país, né? Mas é muito raro realmente isso acontecer, a própria família denunciar, né, algum integrante da família, e isso acabou acontecendo aqui em Nova Goytacazes. A mãe já deveria estar avisando há muito tempo, né? Está pedindo para o jovem parar de fazer isso, mas infelizmente... São atitudes que cada um vai ter que tomar, e principalmente cada pai, cada mãe, né? Porque deve ser uma situação muito ruim você entregar um próprio filho, né? Mas hoje em dia a situação... Alguns prendem seus filhos, acorrentam seus filhos. Alguns pais, Paulo, até tomam essa atitude com medo que o tráfico faça isso, né? O tráfico então, tome e faça o seu julgamento. Pois é, alguns pais preferem entregar o filho para a polícia do que deixar nas mãos dos bandidos. Uma fatalidade e realmente uma situação social que as autoridades, em geral, têm que estar com os olhos abertos. E, para mim, são várias medidas que você tem que ter, né, para mudar toda essa sociedade, mas a educação básica de tempo integral é uma das soluções, né? Pode não ser uma solução rápida, mas que com 10 anos, com uma década, com talvez 2 décadas, faça uma transformação no país. Bem, um homem suspeito de integrar uma facção criminosa de tráfico de drogas foi preso no Parque Santa Helena, em Guarulhos. Olha, segundo informações da Polícia Militar, após a abordagem, os agentes encontraram com um homem de 23 anos, 38 pedras de crack, 26 papelotes de cocaína, 3 buchas de maconha, um radiotransmissor e R$ 193. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito teria confessado ser integrante da facção criminosa Amigos dos Amigos, o ADA. O detido e também o material apreendido foram encaminhados para a 146, a Delegacia Legal de Guarulhos, onde essa ocorrência foi também registrada. Mais um caso aí de prisão, né, de meliantes. E ainda na área policial, bandidos invadiram e assaltaram uma casa no Parque Santo Amaro, área nobre de Campos. Uma família foi mantida refém, inclusive, durante esse assalto no início da Avenida Nilo Peçanha, no Parque Santo Amaro, aqui em Campos. De acordo com a Polícia Militar, 3 homens, 2 deles armados, teriam entrado, rendido e amarrado a família e fugindo, levando vários pertences, joias e dinheiro, Dagmar. Olha, o dono da casa contou à polícia, né, que teria saído para comprar pão, deixando aí a mulher e o filho, um jovem de 25 anos, dormindo. Como de costume, ao sair, ele teria deixado o portão e a porta da sala apenas encostados. Ao retornar, percebeu que o portão estava aberto, não dando muita importância. O homem ainda contou que aos que teria se deparado com os bandidos, que seriam negros, com a esposa e o filho já amarrados. Ao entrar na sala, os suspeitos, que de acordo com a vítima durante toda a ação ameaçavam a família de morte, vindo inclusive dar vários tapas no rosto dele, amarraram o idoso e começaram a vasculhar o imóvel, no intuito aí de localizar dinheiro e objetos de valor. Olha, antes de fugir, os assaltantes ainda tentaram roubar o carro importado da família, mas sem sucesso. Os bandidos fugiram levando um cordão de ouro, pesando aproximadamente 80 gramas, um talão de cheques, todos os cartões de crédito da família, 10 relógios, um tablet, um computador, 5 aparelhos celulares e R$ 1.500 em dinheiro. A polícia chegou a realizar buscas ali pela área, mas os suspeitos não foram localizados. Ontem, até de brincadeira, Dagmar, eu vi uma postagem onde as pessoas falam assim: cuidado para não ser assaltado. Cuidado ao sair de casa de manhã, cuidado ao chegar em casa de manhã, cuidado quando vai para a rua. A gente tem que ter cuidado o tempo todo. O tempo inteiro. Bom, daí não é a primeira vez, pelo menos não é a primeira reclamação. Pela manhã, né? Que a gente ouve também ali do Parque Santo Amaro. Ali, Parque Tamandaré, toda essa proximidade. As pessoas têm mesmo reclamado sobre essas ações de bandidos ali naquela área. Bem, vamos falar então agora com o Alexandre Paiva na sua primeira participação no Repórter de hoje. Repórter O Diário. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Paulo André. Bom dia a todos do Repórter Diário. BR-101, de acordo com a concessionária Autopista Fluminense, apresenta tráfego com lentidão e trechos de retenção na pista sentido Rio, do quilômetro 317, São Gonçalo, à subida da ponte em Niterói. Um acidente há pouco entre 2 caminhões e um carro de passeio no quilômetro 177, na altura de Macaé, deixa o trânsito na BR-101 no sistema Pare-Siga. Perímetro urbano de Campos, movimento intenso na Rua dos Goytacazes, na altura da 7 de setembro, no centro da cidade. De olho no trânsito, Alexandre Paiva para o Repórter Diário.
7 horas 15 minutos. Obrigado, Alexandre, pelas suas informações. O Alexandre volta daqui a pouco trazendo o plantão policial. Na sequência do nosso repórter, caminhão com carga de cachaça tomba no trevo da BR-101 em Ururaí. Pois é, um caminhão carregado de garrafas de cachaça tombou na BR-101, na localidade de Ururaí, em Campos. Apesar do susto, o motorista sofreu apenas escoriações leves. O motorista do caminhão, Tiago Augusto, de 21 anos, contou que no contorno entre as estradas dos Ceramistas e a BR, o caminhão teria batido no paralelepípedo à margem da pista e tombado, chegando a ficar com as rodas para cima. Olha, ele disse ainda que havia saído de São Paulo com destino a Campos na tarde do dia anterior e que teria parado algumas vezes para descansar e também para abastecer. Apenas a rotatória da estrada dos Ceramistas com a BR ficou bloqueada para a retirada do caminhão e limpeza da pista. Parte da carga foi saqueada por populares. Informação ontem do nosso querido Djavan aqui, né? Esse caso a gente falou, tocou apenas no assunto aqui, né? O Djavan mandou essa informação pra gente, inclusive sobre essa ação dos populares, né? Isso. De pegar ali a carga do caminhão. Bem, 7 horas 17 minutos. Um policial ficou ferido num acidente durante perseguição no Jockey em Campos, Dagmar. Um policial militar ficou ferido nesse acidente de trânsito durante uma perseguição na Avenida Presidente Kennedy, no Jockey. Segundo informações da Polícia Militar, a viatura do setor ECO fazia um patrulhamento de rotina na rua José Bonaparte Vieira, o prolongamento com a rua Saldanha Marinho, quando 2 homens foram vistos em atitude suspeita em uma moto. Os policiais deram ordem para que os motociclistas parassem a moto, mas a ordem não foi cumprida e o motociclista fez o contorno pela contramão, iniciando uma perseguição. Olha, no cruzamento da Avenida Presidente Kennedy, já no Jockey, outra moto que seguia pela Avenida 28 de Março bateu na porta da viatura do lado do motorista. O soldado Ezequiel, que estava conduzindo a viatura, aparentemente não sofreu ferimentos, mas foi levado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar para o Hospital Ferreira Machado. O motociclista que colidiu com a viatura também foi levado à unidade hospitalar com dores no corpo. O policial que estava na viatura com o agente ferido na colisão, o soldado Beliene, não sofreu ferimentos. O trânsito ficou em meia pista e o motociclista e o carona que foram perseguidos não foram localizados. Pois é. Acabou, né, provocando também, um acidente com outra moto e com a polícia, né? Isso às vezes pode realmente acontecer, não é a primeira vez que acontece também, né? Você pedir atenção às pessoas também, quando estiver acontecendo alguma coisa, alguma perseguição da polícia, para as pessoas ficarem alertas, né? Dagmar, você falou ponto... Olha, ontem eu vi aqui uma cena aqui. São várias situações, na polícia, ambulância, bombeiros. A gente tem visto aí pelas ruas, o bombeiro vai passar, a polícia vai passar. As pessoas não querem se mexer, Dagmar. Inertes ali, ninguém se mexe, ninguém se move, ou quando se move é para acompanhar a polícia e passar no trânsito. Ou o espertinho, que você sai para a ambulância passar e o espertinho, o mais esperto de todo mundo, vai atrás da ambulância pegando o lugar de todo mundo. O super espertão. Ontem eu vi aqui a situação dessa, eu estava de bicicleta, eu tenho vindo para o centro à tarde de bicicleta, porque não está difícil andar de carro, né? Então eu teria que ir no colégio do meu filho, eu fui pegar aqui a Rui Barbosa, né, que é a beira Rio, e vi uma ambulância e as pessoas, cara, não saíam. Geralmente não saíam. Isso que acontece. Quando a Essa é a hora que você tem que subir no meio-fio mesmo, tá? Ligue o seu pisca-alerta e pedestre também, ciclista também. Então, se está acontecendo uma ação ou com a polícia ou então uma ambulância está passando, você tem que ficar atento, né? Ouviu a sirene ali, está acontecendo alguma coisa, você tem que ficar esperto. Nesse caso, não houve aí atenção do motociclista. E também não teve vítima, graças a Deus, né? Verdade. Bem, são 7 horas e 19 minutos. A última matéria desse bloco. Júri condena os 3 acusados do assassinato de Vitor Hugo Paravidino. O Tribunal do Júri condenou, após o julgamento no Fórum Maria Tereza Guzmão, em Campos, os acusados do assassinato do jovem Vitor Hugo Paravidino Toledo, de 20 anos, ocorrido em 5 de novembro de 2011, aqui no Parque Rosário. Alessandra Rodrigues da Silva, de 26 anos, viúva da vítima, foi condenada a 18 anos de prisão, enquanto Luiz Fernando dos Santos Rodrigues, de 20 anos, que seria o autor dos disparos, foi condenado a 14 anos. Assim como Paulo Fernando Rodrigues Nunes, de 32 anos, o mandante do crime. Os 3 foram acusados e condenados por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, recurso que resultou em perigo comum e meio em que dificultou a defesa da vítima. O julgamento foi presidido pela juíza Ana Caroline Licassalho, da Costa, e contou com 7 jurados populares. Além dos 3 acusados,
também depuseram logo no início da sessão as testemunhas de defesa e acusação e Alessandra, que negou qualquer tipo de participação no crime. Vitor Hugo Paravidino Toledo foi executado a tiros numa tarde de sábado no cruzamento da Avenida Princesa Isabel com José Alves de Azevedo, mais conhecido como Beira Valão. Segundo relatos de familiares, o jovem saiu de casa para ir buscar a esposa Alessandra, que era nutricionista e trabalhava no mesmo bairro. Ao chegar no portão, Vitor Hugo foi assassinado com 5 tiros a queima-roupa. Olha, os suspeitos, Luiz Fernando e Paulo Fernando, foram detidos pela polícia minutos após o crime. Eles estavam em uma Paraty e foram surpreendidos na Avenida Alberto Torres, esquina com a Avenida Espírito Santo, no Parque Leopoldina. Com eles, os policiais militares encontraram um revólver Taurus calibre 38 com 5 munições deflagradas. A participação de Alessandra no crime foi apontada após uma quebra de sigilo telefônico. Os 3 acusados vão cumprir pena de reclusão em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade. Caso resolvido, parabéns à Justiça e até também pelo pouco tempo, né? A gente sabe que alguns julgamentos demoram demais, né, Dagmar? Esse crime aconteceu em 2000. A gente que acompanha as notícias, né, Paulo? Porque para a família é um doloroso esse tempo enorme, de espera. A gente vai dar uma parada agora, tá ok? Daqui a pouco nós voltamos com mais notícias aqui no Repórter Diário. Participe, mande seu torpedo 998241007 ou ligue 2733-1007. Estamos apresentando Repórter Diário. Smile Center, uma clínica odontológica para a sua família. Ambiente confortável com modernos consultórios e raio-x panorâmico digital de última geração. As técnicas mais avançadas para maior dinamismo e precisão no diagnóstico e tratamento. Profissionais qualificados, exames com planejamento digital, sala de esterilização de nível hospitalar. O máximo em odontologia em um só lugar. Smile Center. O seu sorriso é o nosso sucesso. Chegou a Campos o Barbershop, uma barbearia tradicional que não abre mão da tesoura, navalha, muito menos da toalha quente e também oferece uma variedade de serviços modernos, todos muito bem acompanhados de um bar. Agora os homens possuem um local exclusivo de fácil acesso para ficar à vontade, bater aquele papo e cuidar da aparência. Venha nos conhecer. Rua Marechal Deodoro, número 38, telefone 2723-6629. Barbershop by New Richard, 30 anos de tradição. Vem aí, RW Motors, a sua loja de carros importados e nacionais em Campos. Venha conferir. RW Motors, Rua Marechal Floriano, número 359. Existe um lugar onde tristeza e desilusão se transformam em alegria e vontade de viver. Um lugar que precisa de sua ajuda para continuar cuidando do presente e garantir o futuro das vítimas da AIDS. Participe desta campanha. Faça sua doação. Ligue no 733-4488. Associação Irmãos da Solidariedade. Voltamos a apresentar Repórter Diário. Sete horas e 25 minutos, de volta aqui com o Repórter Diário dessa sexta-feira. Bem, Campos aumenta em 78% os investimentos em educação, Dagmar. Pois é, em 5 anos e meio, a Prefeitura de Campos aumentou em 68,68% os investimentos em educação na rede municipal.
Entre 2008 e 2013, o número de alunos aumentou 14,56%. Somente em 2013, foram investidos mais de 400 milhões de reais no setor, cujo investimento por aluno foi de cerca de R$ 7.800 até 2012. O índice de crescimento chegou a 76,41%. Entre os investimentos estão a folha de pagamento dos profissionais, construção, reforma e ampliação das creches e escolas, uniformes, transporte escolar, a merenda escolar, bolsas de estudo para os ensinos fundamental e superior e materiais e equipamentos didáticos. A maioria é oriunda dos royalties do petróleo. Desde 2009, a Prefeitura já construiu 18 creches e 5 escolas modelo. Só este ano foram inauguradas as creches modelo José Cândido de Carvalho, em Saturnino Braga, Paulo Freire, em Santo Eduardo, Hermeni Coutinho, no Jardim Carioca, creche escola Francisco Cordeiro Pereira, na Penha, esta última em parceria com o governo federal, através do PRO Infância e Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PAC 2. Pois é, um bom investimento. A gente sabe que a maior parte, pelo menos, André, do nosso desenvolvimento vem da educação, né? Lógico, é o que a gente falou aqui anteriormente. Né? Campos levou muito tempo com a educação esquecida, então até retomar isso, né? Até retomar aí e fazer as escolas, reformar e tudo mais, demora um pouco de tempo. Tá aí, se a educação fica qualquer período esquecida, até você retomar aquilo, isso, né? Toda a estrutura. É aquela coisa que eu te falei, é de uma década para mais. Então, como você falou, é um investimento a longo prazo. E também, quando você não investe, você atrasa também muito. O triplo. Pois é, até você recuperar isso. Então, a gente, pelo menos, fica muito feliz, né, com a educação voltando a caminhar aqui no nosso município. Inclusive com algumas escolas já trabalhando no tempo integral também. Verdade. Aqui em Campos, né? Que é um sonho também de todos, que aí você vai ter uma educação melhor e também um cidadão melhor. Bem, gente, 7h27, a demolição do estádio do Americano continua e o trânsito sofre modificações. Pois é, o antigo estádio do Americano Futebol Clube, o Godofredo Cruz, no Parque Tamandaré, em Campos, continua em processo de demolição. A destruição da estrutura alta do paredão, que estaria ocorrendo aí e, na verdade, oferecendo risco aí de desabar, já foi iniciada. Por precaução, o IMTT interditou um trecho da Avenida 28 de Março com sentido à Pecuária. O trânsito no local vai ficar impedido até o dia 20, das 9 da manhã às 4 da tarde. Os motoristas estão obrigados a entrar na rua Heitor Ferreira e voltar pela rua Dom Bosco, no Parque Tamandaré. Atual presidente do Americano, Luciano Viana, disse que vê com tristeza tudo que está acontecendo. Ele assumiu a presidência há pouco mais de um mês e disse ao torcedor que vai trabalhar para resguardar os direitos do americano. Luciano pretende convocar uma coletiva de imprensa nos próximos dias para expor o que está se passando com relação ao contrato firmado entre o clube e uma construtora que resultou na demolição do estádio. Olha, até dezembro, segundo o Luciano, a diretoria vai continuar funcionando na parte social do antigo estádio. Depois disso, não teria para onde ir. Em troca da sede do Parque Tamandaré, a construtora cedeu uma área de 128 mil metros quadrados para a construção de um complexo esportivo que inclui um centro de treinamento e um novo estádio em uma área de Guarulhos. O acordo teria sido a saída encontrada pelo americano para saldar as dívidas. Pois é, quem Muita tá passando, polêmica em cima disso tudo, né? É uma grande polêmica, Paulo André. Até mesmo os sócios do americano, os torcedores, né, os sócios torcedores aí do americano, que tem muito a dizer sobre isso, alguns contra, outros a favor, mas todos tristes. Inclusive o próprio Luciano, que acompanhou também esse processo porque ele era diretor de futebol. Né? Então ele conhece como é que foi feito também. Verdade. E são acordos que a gente às vezes não entende, né? Porque, bem, a diretoria, o conselho do americano achou certo isso, né? Acordo é acordo, as duas partes têm que cumprir, né, Paulo André? Se uma das partes não está cumprindo, aí isso tem que ser revisto na justiça. Se eles aceitaram que a construtora só fizesse o estádio, depois se demolisse o estádio velho... Correu esse risco. Então o acordo foi mal feito. É como eu falei, a construtora deve estar fazendo o que está no seu cronograma. Pois é. Né? Vamos seguindo então, 7h30. Grupo técnico é formado para discutir transposição do Paraíba do Sul. A transposição do Rio Paraíba do Sul, que foi proposta pelo governo do estado de São Paulo, voltou a ser tema de discussão nesta semana, quando na sede da Agência Nacional de Águas em Brasília, ficou decidido
que vai ser criado um grupo técnico de trabalho com representantes dos 3 estados que dividem a Bacia do Paraíba do Sul: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul também e a própria Agência Nacional de Águas. Participaram da reunião o diretor-presidente da agência, Vicente Andreu, o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo, Mário Arce, o secretário de Ambiente do Rio, Carlos Francisco Portinho, o secretário adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais e presidente do CEIVAP, o Danilo Vieira Júnior, a presidente do INEA, Isaura Fraga, além de especialistas da ANA, do INEA e do Departamento de Água e Energia Elétrica de São Paulo. A proposta do governo do estado de São Paulo é a de interligação do reservatório Jaguari, localizado na bacia do Rio Paraíba do Sul, ao reservatório Itibainha, que integra o sistema da Cantareira, que é localizado na bacia do Piracicaba. O que criou um assombro no estado do Rio de Janeiro e a intervenção do Ministério Público Federal foi a possibilidade de insegurança hídrica do estado e a exigência de que não se cause prejuízos aos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais e impactos negativos à bacia do Paraíba do Sul. O Ministério Público Federal em Campos moveu uma ação civil pública com pedido de liminar contra a União, o Estado de São Paulo e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, para impedir a transposição do Rio Paraíba do Sul. O grupo formado terá até o fim de setembro para apresentar uma proposta que atenda às necessidades de São Paulo. Em 9 de abril deste ano, a Agência Nacional de Águas promoveu a primeira reunião técnica entre as partes para harmonizar os dados hidrológicos, demandas futuras e a qualidade da água na bacia, para que os estados avaliem o projeto com base nos mesmos dados de referência. Na região do Médio Paraíba do Sul, 7 municípios dependem do Paraíba: Aperibé, Itaucara, Cambuci, São Fidélis, Campos, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, sendo mais de 620 mil habitantes. Pois é, uma reunião que precisa, um grupo de trabalho, vai ter muito trabalho, Paulo André? Porque, na verdade, mostrar isso para os outros estados que têm um grande interesse, inclusive interesses aí financeiros e tudo, porque isso é desenvolvimento, mais água. Então, vai ter muito trabalho esse grupo. E São Paulo vem sofrendo com a falta de chuva na cabeceira dos seus reservatórios. Já está lá no fundo morto, que é o chamado, um saldo que existe abaixo da terra, e eles estão preocupados. Agora, fazer isso no Rio Paraíba do Sul vai ser a morte final do nosso rio, que já vem aí há décadas, há anos, sofrendo com a poluição, com o desmatamento, com tudo que acontece lá na cabeceira, na nascente dele, onde a força dele perde. Pois é um grupo que tem que trabalhar por fora, Esses técnicos têm que pressionar. Um grupo de São Paulo vai querer realmente lógico, São Paulo, porque querer... sabe a necessidade que São Paulo tem. Se for um grupo só nosso aqui, vai saber da nossa necessidade do Rio Paraíba do Sul. Tem que ser um grupo que trabalhe num todo, que veja a real necessidade disso acontecer e que, se a gente puder contribuir de alguma forma, sim, mas que não cause prejuízos aqui, Então, igual a transposição do São Francisco viu no que deu. Pois é. Só se gastou dinheiro. E até agora nada. Nada, Dagmar. E não se fala muito nisso, Bem, gente, vamos seguindo? Balcão de Emprego de Campos encaminha para programa Jovem Aprendiz e Primeiro Emprego. O Serviço de Assistência Social do Balcão de Emprego da Secretaria de Trabalho e Renda está fazendo o encaminhamento de jovens de idade entre 14 e 18 anos incompletos para as instituições que executam o programa Jovem Aprendiz e estão cadastrando jovens de 18 e 29 anos que nunca tiveram um emprego formal. De janeiro a junho deste ano, 339 jovens foram encaminhados para o Jovem Aprendiz, além de ter feito o cadastro de 210 jovens que estão em busca do primeiro emprego. Olha, a primeira abordagem para o Jovem Aprendiz é feita na acolhida dos adolescentes, onde pontos referentes à vida escolar e à expectativa do jovem são abordados. Com relação ao primeiro emprego, é feita uma entrevista inicial do jovem para preenchimento de cadastro, com vistas ao encaminhamento dele, que não tem experiência comprovada para o mercado de trabalho. É uma boa oportunidade para você que é jovem, Fique esperto. E esse programa é muito interessante porque eu conheço pessoas que começaram assim, que hoje têm na sua posição, conseguiram galgar, degraus na escala
de salário e de sociedade social por conta desse trabalho. E a Casa Irmãos da Solidariedade completa 27 anos, levando cidadania aos portadores de HIV em Campos, Dagmar. Verdade, a primeira casa de apoio a pessoas portadoras do vírus de HIV, o vírus da AIDS aqui no nosso país, a Casa Irmãos da Solidariedade em Campos, completa hoje 27 anos de existência. Toda a história começou quando uma mulher, após descobrir que era portadora do vírus, pediu ajuda à assistente social Fátima Castro e se transformou em solidariedade e em motivação para que hoje a referência para centenas de pessoas. Com sede na Rua Santo Antônio, em Guarulhos, a casa abriga atualmente 42 pessoas portadoras do vírus da AIDS e presta assistência a mais de 100 pacientes. Ao longo dos 27 anos, Fátima lembra de episódios marcantes, como quando colocaram fogo na primeira sede e depois quando moradores da Rua Santo Antônio fizeram um abaixo-assinada para que a casa fosse transferida do local. Eu lembro muito bem disso. Olha, para Fátima, no entanto, as dificuldades e até mesmo a morte de pacientes não é o mais importante que acontece na casa, que foi criada 4 anos após a descoberta da AIDS e assim como a doença se transformou ao longo dos anos. Fátima ressalta que quando iniciou o trabalho, muito pouco se sabia sobre a doença e a única opção dos portadores era esperar pela morte. Ela lembra que antigamente não tinha como medicar as pessoas e era um óbito atrás do outro. Hoje, mesmo não tendo cura e ainda sendo uma doença crônica, é possível que o portador do vírus tenha uma vida saudável, tenha principalmente qualidade de vida, mesmo apesar das doenças oportunistas, dos efeitos colaterais do coquetel. À frente da entidade, que é mantida com recursos da Prefeitura de Campos, do Governo Federal e doações, Fátima disse que a motivação dela vem do carinho dos pacientes. E a gente reconhece com certeza, Nossa, Paulo que André, trabalho o trabalho fantástico, né? Da Casa Irmãos da Solidariedade aqui em Campos, que mudou realmente o jeito, primeiro da sociedade ver os portadores da AIDS e também as condições de vida de cada um deles. É o famoso preconceito. Vamos chamar Alexandre Paiva, ele tem informação agora do plantão policial pra gente. Repórter O Diário. Alexandre, vamos de novo então? Vamos lá com informações agora do setor policial. Na noite de ontem, na comunidade da Chatuba, município de São João da Barra, a Polícia Militar avistou um homem fugindo de um terreno baldio e lá atrás de uma pilha de tijolos, os policiais encontraram 15 gramas de maconha e ainda um triturador para drogas, material encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São João da Barra. Na noite de ontem, na Rua Marechal Floriano, antiga Ouvidor, próximo ao Teatro Trianon, uma jovem de 20 anos foi assaltada por um bandido. Ele estava armado e numa bicicleta acabou levando o celular da vítima. A Polícia Militar foi acionada, fez várias buscas, mas não conseguiu prender o assaltante e tampouco recuperar o celular roubado. São os principais fatos do setor policial, mas eu posso voltar a qualquer momento na programação da Rádio e TV Diário. 7h39, obrigado Alexandre, bom final de semana para você. Vamos agora ver rapidamente a agenda cultural. Agenda Cultural. Neste fim de semana, o SESI Campus, continua o programa X-Tudo, Dagmar. Hoje às 8 horas da noite, a banda Rio Maracatu sobe ao palco para executar ritmos, cantos e danças tradicionais brasileiras. O intercâmbio entre as culturas pernambucana e carioca, os ingressos custam R$10. Isso mesmo. E também já no sábado, às 4 da tarde, a vez do grupo Faz de Conta se apresentar no Teatro do SESI. Verdade, eles vão levar aos palcos os Contos de Além-Mar. O grupo promete encantar a criançada e toda a família com histórias que levam a lugares inesperados. A entrada é gratuita, vale a pena. Um abraço para Yara Lima, tá? Agora vamos então ao esporte. Esporte. Isso mesmo, amanhã começa a 11ª rodada do Brasileirão. O Botafogo tenta se recuperar no campeonato. Neste sábado, o time de General Severiano enfrenta o Coritiba às 9 horas da noite no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Já no domingo, o Flamengo encara o Internacional às 4 da tarde no estádio Beira-Rio. Mais tarde, o Fluminense pega o Santos às 6h30 da noite no estádio Raulino de Oliveira.
E pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco entra em campo amanhã, às 4h20 da tarde, para enfrentar o América de Natal em São Januário. Voltando, né, o Vasco a ter o mando de campo em São Januário depois daquela punição do ano passado, daquela barbárie acontecida lá em Curitiba. A gente volta daqui a pouco com o professor Suledil Bernardino, já está aqui com a gente para falar sobre ações do governo aqui de nossa cidade. Estamos apresentando Repórter Diário. Fisk, inglês e espanhol é... Fisk! Demais esse conteúdo online do novo CyberFisk. Fisk, inglês e espanhol é Fisk. I want my steak well done. Eu não falo inglês. Hablas espanhol? Sí, un poquitito. Ei, faça Fisk. Fisk, inglês e espanhol é Fisk. Falou Fisk, falou tudo. Inglês e espanhol é... Gente pra convidar e eu ainda nem tenho onde fazer minha festa. Ai, e agora? Calma, Xuxinha. Com a Casa X, todo mundo pode ter a festa dos sonhos. Nossa, que demais! Cenários, atendimento, alimentação balanceada, brinquedos inovadores e muito mais. Tem até a minha nave. Maneiro! Já sei onde vai ser minha festa também. A Casa X é o sonho de baixinhos e baixinhas. Realize você também o seu sonho. Casa X. Você sonha. A gente faz a festa. A Limport é referência em limpeza, portaria e segurança em toda a região e está sempre se renovando, tanto em treinamento de pessoal quanto em equipamentos. Nossa renovação é tão grande que até redesenhamos nossa marca e deixamos mais moderna, assim como é o nosso trabalho. E tudo isso é para levar um serviço sempre melhor para você. Limport, oferecendo soluções. A gente sabe que quando a bola começa a rolar, os corações palpitam muito mais, porque brasileiro é apaixonado por futebol e ama torcer pelo Brasil. Faça parte da torcida Super Bom e concorra até 10 kits com uma Super TV e muito mais. Super Bom, torcendo junto com você. Voltamos a apresentar Repórter Diário. Sete horas e 45 minutos, de volta com o Repórter Diário. Um bom dia para o meu amigo Benilton, né, caminhando e ouvindo a Diário FM. E você agora, Benilton, pode também assistir o nosso programa pelo seu celular, tá? Já está funcionando aí o portal tvdiariodecampos.com.br, inclusive no seu PC, no seu mobile, né, no seu tablet e também no seu celular. Quando acessar a página, né, pelo celular, você escolhe lá e... o tipo do seu aplicativo aí, se é Android, né, se você o seu celular, como ele funciona, você escolhe. E pode assistir ao vivo? Pode assistir ao vivo de onde você estiver. Uma boa oportunidade, com certeza. Bom dia, professor Suledil. Bom dia, Dag. Bom dia, Paulo André. É um prazer estar aqui na Rádio Diário e também com os telespectadores da TV Diário. Professor, a gente sabe, né, que o senhor tem uma frase que o senhor sempre coloca aqui pra gente, mas que é uma frase normal. Para se fazer o omelete tem que quebrar os ovos. E nós estamos com a situação de uma obra, né, que está sendo feita para solucionar um problema crônico que se arrasta há tempo, que é a descida da ponte Leonel Brizola, ali na região do Alberto Sampaio, do Parque Alberto Sampaio, onde há uma concentração de água muito grande. E o senhor hoje veio aqui falar um pouquinho também sobre essa necessidade, né, dessa obra e como essa obra está sendo feita, não é isso? Olha, aquela obra ali, ela se tornou necessária devido à construção da ponte Rosinha, como popularmente é chamada. O que acontece? Você tem uma caixa de ponte de aproximadamente 500 ou 600 metros
sobre o rio. Então, quando chovia, a água caía no rio. Quando você fez aquela pavimentação de concreto, então o que acontece? A chuva cai sobre, com mais força. Sobre aquela pista e ela vem com mais força. Vocês podem olhar ali que existem tubulações de drenagem ao longo da ponte, mas não é suficiente dependendo do volume de água que cai. Aí se forma aquela bacia ali. Aquela obra foi uma obra complexa para se fazer, porque então o prefeito Arnaldo Viana criou um empecilho para aquela obra. Aquela obra tinha que ter sido feita em parceria com a prefeitura e não foi feita. E é bom lembrar que quando adornou a ponte General Dutra, a ponte que salvou a cidade foi a ponte Rosinha. A ponte não levava para lugar nenhum, né? Foi a ponte da Rosinha, que salvou a situação de Guarulhos, que é uma cidade, dentro da nossa cidade. Isso mesmo. Então, o que acontece? Ali nós temos uma galeria envelopada, como chamam os técnicos e engenheiros. No programa de cidade de porte médio, com dinheiro do governo canadense, na época que Zezé Barbosa foi prefeito de Campos, foi feita a tapagem do canal até a Tenente Coronel Cardoso, a Rua Formosa. Então, acontece que você não tinha como fazer o deságua daquela água ali. E qual foi a solução com os topógrafos, engenheiros, depois de muito se refletir, discutir sobre aquilo, foi até uma ideia que eu tive, discutir com os técnicos, e foi acatada a ideia de se estudar essa alternativa, tanto pelo Dr. Edilson Peixoto, quanto outros topógrafos, engenheiro, o Jossi, que veio a falecer num acidente trágico no Espírito Santo, né? E topógrafo da prefeitura, que era fazer o deságua depois da Tenente Coronel Cardoso, que era a única solução. O problema é saber se o montante e o jusante, a parte mais alta e a parte mais baixa, daria o declive necessário para fazer o escoamento na proporção que tinha que se fazer. E ali, ao contrário da professora, ali sobe. Né? Ele desce e depois sobe. Mas depois da Formosa, não. Aí não, depois da Formosa foi segue. A solução. Então, eu visitei a obra essa semana, estive com o responsável da obra no local. Ela está começando com 2,5 metros de profundidade ali na cabeceira da Ponte Rosinha, talvez diminua um pouco, exatamente na cabeceira, e no deságua vai chegar a 4,5 metros, quase 5 metros de profundidade. Então a obra está sendo atacada em duas frentes, já no deságua e também na ligação. No montante, na ligação. Para a Formosa. Para acelerar aquela obra ali. Quem passa lá vê aquelas tubulações, né? Enormes que são colocados. O problema é que eu vi lá, ele me mostrou, o solo ali é muito ruim. Quando você abre o solo, você pode ver as diversas camadas de compactação que foram feitas ali, mesmo que tenha sido manual. Então, o terreno ali é muito ruim. Provavelmente aquilo ali já foi muito... Quando o canal era aberto, né, no passado, aquilo foi alvo de muitas inundações, como era no Carvão. Verdade. As inundações. Então, o terreno é muito ruim. E aí, o que acontece? Vai ter que fazer um berço embaixo dessas tubulações que estão sendo colocadas ali. Para não ceder depois. Para não ceder depois. Cobertura de concreto por cima, colchão de areia, para depois fazer a base e o asfalto. Então, a complexidade ali não é a drenagem necessariamente em si, é a qualidade do solo que é muito ruim. Tudo isso está sendo documentado, porque quando você abre, você não sabe o que vai encontrar, e aí vai ter exatamente a solução, se Deus quiser, para aquela bacia d'água ali. Vai levantar um pouco do leito do asfalto próximo à Ponte Rosinha, para poder ajudar nesse declive, e espero que fique pronto o mais breve possível e diminua o transtorno que essa obra, que é necessário fazer no inverno, porque não é comum chover no inverno, como deu aquela chuva, porque no verão é impossível fazer aquela obra, quando a cidade estaria mais vazia, o povo viajando de férias. O que muita gente vem arguir, mas esquecem que é época de chuva. Aí nós, atipicamente, assim, não tivemos chuva, mas é uma época que é de chover. Ela foi planejada exatamente no início do ano, final do ano, início do ano, para fazer exatamente agora no inverno. Então houve uma fatalidade, aquela tromba d'água que teve aí semana passada, mas a obra está andando, está em ritmo intenso. Tem uma previsão de 3 meses, né, professor? A previsão máxima. Né? A empresa está trabalhando para executar isso no menor tempo possível. É uma empresa qualificada para esse tipo de serviço. O nome da empresa é Hidrolume, no próprio nome da empresa está dizendo hidro, quer dizer água, né, para fazer. E também nós estamos fazendo uma grande drenagem ali naquela bacia em torno do abrigo João Viana, na Rua das Palmeiras, aquela região ali do convento, e o deságua daquela bacia ali vai ser no canal Campo Macaé. O deságua já está pronto,
e as obras estão bastante adiantadas ali naquela região. Só naquela obra ali são investidos mais de 7 milhões para fazer a drenagem daquela grande bacia ali da Rua das Palmeiras e do entorno ali do abrigo João Viana. As pessoas podem ter uma noção, só para a gente ver a complexidade também, como é fazer uma obra dessa, né? Uma obra que já começou bastante tempo, as pessoas começaram a notar ali na Beira-Valão, né? Indo em direção a Arthur Bernardes, logo próximo ali aquele local da Ampla, então as pessoas começaram a ver, que obra é essa, né? O que está acontecendo aqui? Ali já era o deságue, né, professor? É o deságue. É dessa obra lá. É a parte do jusante, a parte mais baixa para onde a água vai canalizar. Interessante. Muitas pessoas não sabem, mas todos os canais que nós temos na cidade, eles foram construídos porque aqui é uma planície. Você tem que fazer canalização da água para desaguar em algum lugar, ou em uma lagoa, ou em um rio. Ou num canal. Ou num canal maior que vai desembocar no mar. Por exemplo, o Canal das Flechas é um canal regulador das duas grandes bacias hidrográficas. Da maior lagoa, né? A lagoa de cima, a Lagoa Feia. Lagoa de Feia, que é a maior lagoa aqui do Brasil, né? Sem ser hidrográfica, porque nós temos outras situações mais lá na Amazônia. Professor, inclusive, né, eu sempre penso e analiso que as pessoas não estão com paciência. O estresse toma conta da vida de todas as pessoas. O que nós temos que fazer para evitar isso? Não deixar que a raiva tome conta de você. Então, na prática do seu dia a dia, você está vendo que o trânsito está ruim, lembre-se que você não mora em São Paulo e Rio de Janeiro. Porque às vezes a gente reclama muito aqui em Campos, mas eu vejo pessoas que moram em Rio, em São Paulo, que levam 2 horas, professor, para chegar ao seu trabalho. E as pessoas que moram aqui na Pelinca, às vezes estão chateadas, porque estão tendo que dar uma volta, porque não pode vir com a sua Hilux ou com o seu carro importado para o centro da cidade. Isso faz parte, né? Então, as pessoas têm que entender isso. As cidades não estavam preparadas para receber o volume de veículos que é colocado no mercado a cada dia. E agora o governo brasileiro acaba de fazer mais uma parceria com a China, querendo trazer mais montadoras de automóvel para o Brasil. Então é um preço que se paga do desenvolvimento, o progresso. Você faz uma estrada onde tem trânsito de pessoas, aí eles querem um asfalto. Aí depois reclamam que o asfalto, os carros passam correndo. Claro, o asfalto gera mobilidade. Aí se você for encher a cidade de quebra-mola, nós temos que nos adequar, nos educarmos, atravessar nas faixas, nos educarmos, e também os motoristas, também de ambas as partes, se educarem, porque esse é o preço da mobilidade urbana. Se nós queremos ter mobilidade, não podemos estar fazendo interdição a cada minuto de um sinal, de um quebra-mola. Verdade. Professor, antes da gente terminar, só queria saber se o senhor tem alguma novidade para nos dar da terceira etapa da Arthur Bernardes, que as pessoas perguntam sempre aqui no nosso programa. A obra está sendo feita, a parte de iluminação, que vai ser subterrânea, nesse novo trecho, não vai ter mais rede aérea, vai ser toda subterrânea. E aí você tem uma parte civil para fazer, um pouquinho mais complicado, ficando pronto. Aí é só botar a última camada de asfalto, sinalizar, entregar ao povo de Campos a primeira perimetral, interligando aqui a BR-101 até a Avenida Alberto Lamego, já na confluência praticamente da BR-356, que adianta muito. Eu tenho usado muito como fonte alternativa a Arthur Bernardes. Ela ajuda muito. Muito. Então vai transformar a nossa cidade. Você anda um pouco mais para acessar ela muitas vezes, mas você ganha na mobilidade. Verdade. Professor, só uma pergunta ao senhor. O nosso amigo Bidu lá do Farol, ele está dizendo que a RJ 196, né, que liga Mineiro à Barra do Furado, está com muito buraco devido aos caminhões de pedras da obra. Essa estrada, ela é uma estrada estadual, né? Que ele citou é RJ, estadual. E ali, no caso, são essas obras, a obra dos investimentos do Porto... Complexo Logístico Industrial Farol Barra do Furado. Que saiu agora também, a prefeita conseguiu mais um recurso federal. As pedras estão saindo aqui de uma pedreira próxima ao Outeiro, em deslocamento para fazer lá, não é, o PIA, né, dentro do mar. Dentro do mar. Isso. Mais um aporte, o senhor pode falar sobre isso na próxima semana, de repente, né? Sobre essa obra lá, que é uma obra importante demais também. É obra importante, do Farol Barra do Furado. Porque você vai trazer um desenvolvimento para a região em função do mercado offshore, do petróleo, que cresce não só na nossa região, mas que também está mais adiantada para atender o pré-sal na Bacia de Santos. Então é importante esse investimento,
porque também vai trazer impostos depois para o município. Nós vamos ter trabalho e impostos, e é importante esse investimento. Professor, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu vou me despedindo, a Dagmar volta às 9, não é isso, Dagmar? Isso, com o Jogo Cintura, espero todos vocês aqui. Vem aí pela Rádio Diário, Fala Rosinha, pela TV Diário, o Mais Vida com Marcos França. Um bom final de semana e não faça o próximo que você não quer que faça você mesmo. Até mais.